Brasília. Vamos seguir aqui falando então sobre os alimentos, né, que poderão ser comprados de maneira simplificada pelo governo federal, estados, municípios. Alimentos perecíveis, então, que por conta do tarifaço norte-americano, os setores estão encontrando então dificuldades para exportar para os Estados Unidos. A portaria então ela já foi publicada e a castanha do Pará, castanha do Brasil, né, faz parte dessa lista. Sobre o assunto, eu vou conversar então agora com o Edson Ortiz, diretor adjunto da Associação Brasileira de Nozes, Castanhas e Frutas Secas, ABNC. Muito obrigada pela participação, uma boa tarde. Boa tarde, Simone, uma satisfação estar no Agro Mais, aí, mais 17. A gente que trabalha aí com as frutas secas, né, através da Associação Brasileira de Nozes e Castanhas e através da Divinante Industrinosa que nós produzimos pecan aqui no Sul. Essa notícia alegrou o setor, né, de uma certa forma, aí, que trabalha com castanha do Brasil ou castanha do Pará. Né, não sabemos ainda o nível do impacto, né, que isso vai trazer, dessa venda direta, né, porque não tem um negócio estruturado ainda com cadeias públicas assim de escoamento desse produto. Né. É muito... ainda seria uma análise muito prévia e ainda incompleta, né? Trazemos alguma notícia de quanto de benefício o setor, que pela lista que nós observamos ali, além de outros produtos como mel, manga e outros produtos que são muito focados no mercado norte-americano, das frutas secas apenas a castanha de caju e castanha do Pará, ou Brazilian Nut. Né? Esses produtos poderiam ser vendidos aos órgãos públicos para merenda escolar, por exemplo, né? Ou para outros usos sem necessidade de licitação, de forma direta. Né? O quanto que isso vai beneficiar o setor efetivamente ao ponto de amenizar, né, esse problema do tarifaço do Trump lá dos 50%, ainda não sabemos ao certo, né, tá? Mas sabemos, né, que eventualmente, né, podemos ter algum benefício sim, né, devido à facilitação do comércio. Né? Agora, é algo também a ser estruturado. Né? É algo que vem no sentido de ajudar, mas não existe ainda condições de dimensionamento do tamanho desse auxílio, Simone, na prática, o que vai beneficiar o setor. Ainda então está cedo, né, para o setor avaliar, né, se vai trazer impacto ou não, né, dessa compra pelo governo federal, pelos estados, municípios. O senhor, falando aí em relação a essa lista, que é uma lista grande, a gente tem o mel, tem a castanha, tem o pescado, a tilápia, não é, a manga, por exemplo. Então, o governo ele pretende fazer essa compra, não é? Já está no Diário Oficial, não é? Foi publicado no Diário Oficial essa ação de compra pública que pode entrar aí, na merenda escolar, pode entrar também na alimentação nos hospitais, nas Forças Armadas, enfim. E o ministro Paulo Teixeira, do MDA, ele falou que os preços devem ser, então, aqueles estabelecidos nesses programas brasileiros, não é? Que já existem. E não teria, então, como vender para recolocar, por exemplo, no caso aqui a castanha, que é o nosso assunto, a castanha do Pará, para colocar com preço que já é vendido para o exterior. Ou seja, deve seguir, então, os preços já estabelecidos desses programas brasileiros. Isso aí ajuda ou não? Olha, essa situação de como fazer o enquadramento, né, de um produto que é selecionado, é construído, é pensado, atende normas internacionais, tem um custo para atender todas essas demandas de legislação, demanda de toda uma estrutura técnica, uma estrutura de qualidade para atender o mercado internacional, e pegar esse mesmo produto e canalizar para as exigências, né, de um órgão público, né, como uma merenda escolar ou alguma outra utilização, né, uma que tem um custo embutido ali, que é exigido por um mercado, que é internacional, e não existe essa mesma exigência para os usos alternativos agora propostos pelo governo. Né? Então, como que eu vou vender um produto que foi construído com um custo, né, para um uso que não exige tudo isso em termos de controle de qualidade e tudo mais, né, pelo preço sugerido, né, pelo preço praticado, no caso, né, ou entendido por esses órgãos. Né? Então, isso pode trazer uma tentativa de solução incompleta, né? Talvez com um resultado pífio, né? Um resultado muito pequeno, né? Para o segmento que, na verdade, fica como uma medida governamental para ajudar, né?
mas que o resultado ainda é muito incerto, né? É cedo, né, para a gente avaliar, mas já sinaliza, assim, pelo tipo de regramento que está sendo colocado, né, como dificilmente ajudando efetivamente o setor, seja a castanha do Pará, né, que é um elemento, ou castanha de caju, que está incluído também, né? Então, a gente fica na expectativa, né, para o andamento, ou talvez até algum ajuste de regra, né, para que o setor realmente possa fazer a utilização com benefício, né? Porque um produto que, nos volumes, né, primeiro, que são exportados, e na especificação que são exportados, né, para se realocar para o mercado interno, para órgãos públicos, né, é algo que realmente ainda não se tem ideia dessa viabilidade, né? Mas é uma ideia, né? Vamos aguardar aí o andar da situação para verificação se isso realmente ajudou o setor ou não, né? Mas é uma ideia, né? O louvável é que se está pensando em algum auxílio. Agora, a efetividade, né, do auxílio ao setor, se vai ser efetivo, se vai ser do tamanho que se necessita, né? Isso ainda é uma incógnita para o setor, Simone. Tá certo, para a gente já ir finalizando aqui, realocar então a castanha do Pará ou a castanha do caju a outros mercados. Os desafios disso, tem dificuldade? Como é que está também, né? Como é que estão os diálogos aí com os americanos? Enfim, para tentar colocar, não é? Para ver quem vai ficar com absorver um pouco dessa sobretaxa, um pouco o setor daqui, um pouco o setor de lá. Como é que está? Fala para a gente, atualiza em relação a essas negociações. Olha, existe um cenário produtivo, né, devido à seca histórica do ano passado, Simone, que ele, de uma forma, ele impacta muito nessa notícia, porque a disponibilidade de castanha do Brasil hoje no mercado ela é muito pequena, né? Ela é a menor disponibilidade, talvez, da história, né? Então, se tem muito pouco disponível. Os preços estão nas alturas, né? Como também nunca estiveram, né? Então, o que se observa é que se tivéssemos um cenário diferente, com a produção maior, né, talvez o problema até fosse maior, né, porque teria muita coisa para realocar ou para pensar em soluções. Mas como temos um produto extremamente caro, extremamente raro nesse momento, né, então talvez assim não seja tão difícil, né, realocar para outros mercados, porque o mundo, né, está ávido. Temos um produto que é produzido só numa região do mundo, né, que é a região amazônica, e ao mesmo tempo uma escassez histórica em que não me parece não é muito difícil canalizar para outros mercados, né? Eu vejo assim o problema da castanha do Brasil, por exemplo, e caju, muito menos grave do que outros produtos que são mais perecíveis, tipo manga, né, sabe? E outros produtos aí mais perecíveis e que têm aí produção em outras regiões do mundo. Mas a questão da castanha do Brasil, pela baixa disponibilidade histórica, acredito eu que melhor do que ficar tentando colocar o produto que é caro, né, para um órgão público aqui, né, através dessa venda direta, talvez seja muito mais fácil colocar ao preço de dólar, o preço que está também elevado no mercado internacional, colocar para um outro mercado externo também, algum outro país, né, que não houve esse problema, não está incluído nesse problema da tarifação. Então, do que vender no mercado interno, né, com a venda mesmo direta, né, eu acredito que depois podemos reavaliar essa situação nos próximos meses, mas eu acredito que essa medida do governo é uma tentativa muito deslocada da realidade. Acredito que o efeito vai ser muito pequeno, né, diante da disponibilidade da matéria-prima do momento, né, tá? Certamente todos os produtores estão colocando seu produto com uma certa facilidade, né, tá? Já que houve esse problema para outros mercados não tão tarifados, né, e que acredito eu que pela quantidade, né, isso vai se resolvendo, né, tá? Sem a necessidade de colocar a venda direta e sem licitações. A minha visão é essa, Simone. Espero que todos os produtores, né, consigam, né, esse desdobramento favorável aí dos seus escoamentos, da sua produção, e que saiam dessa situação com um desenrolar, né, atendendo a sua própria sobrevivência e o crescimento dos setores, especialmente nós em castanhas. Vamos acompanhar como é que vai ser esse escoamento da produção, se fica no mercado doméstico, mercado interno, se consegue outros parceiros, outros países, né, para colocar essa castanha do Pará em outras frentes, em outros players. Você falou em relação a que está muito baixa aí a produção. Está em quanto essa safra da castanha do Pará que a gente está falando, né, que não a de caju, né? Isso.
Isso. O caju está incluído também nessa legislação nova aí, né, que foi liberada na sexta-feira, né, tá? Das nuts são só essas duas, né? Mas a pecan, por exemplo, que eu trabalho com pecan aqui no Rio Grande do Sul, né, ela não está incluída, né, tá? A gente tem registro da FDA, poderia exportar para os Estados Unidos também, mas não tem condições nesse momento, né, pela inclusão em termos das tarifas de 50%. Mas a castanha do Pará, o Brazilian Nut, né, tá, ela tem uma redução. Essas informações de redução elas são ainda um pouco truncadas, né? Porque diferente de uma produção comercial cultivada, as estatísticas são mais facilmente construídas, né? Porque existe o controle das lavouras, do tamanho dos pomares, né, tá? Quando tu fala em castanha do Brasil, em castanha do Pará, pensa numa Amazônia, né? Pensa na quantidade de hectares envolvidos nesse processo, a diversidade de pessoas envolvidas, né? Tem informalidade envolvida também, né? Tem produto que sai pelas fronteiras, vai ser processado nos países vizinhos. Então, quanta coisa acontece ali, né? Então, as estatísticas oficiais, pega o IBGE, por exemplo, né? Ou mesmo os órgãos relacionados, eu digo também pela própria BNC, as estatísticas relacionadas a quanto por cento estamos tratando da safra, né? Eu diria, pelos meus colegas que estamos conversando, estamos trabalhando com um percentual aí talvez abaixo de 30% de uma safra normal, né? É uma redução muito drástica, né? Tem gente dizendo que até é mais, né? Mas isso, assim, são inferências de percepção de quem lida com o setor, mas não estatísticas oficiais que, inclusive, não existem na sua exatidão necessária, né? Então, a safra, o que se sabe é que é uma safra muito pequena, que os preços estão muito elevados, né, e que esse trancamento, praticamente, da exportação para os Estados Unidos acabou forçando os exportadores para outros mercados, mas como não tem muito volume, os outros mercados também estão ávidos por esse produto. Então, o percentual, Simone, eu vou ficar aí em torno, né, de 30% da safra normal, que é o que eu tenho contatado com o segmento, né? Mas não dá para bater o martelo exatamente. O que se sabe, repito, é uma safra historicamente das menores, né? Ou talvez a menor de todos os tempos, né? Muito devido à seca histórica, né? Que a gente acompanhou os rios amazônicos não permitindo escoamento, navegação e tudo mais, né? O ano passado. E a castanheira, ela tem esse ciclo mais longo, né? Acaba afetou drasticamente a produção deste ano, tá? Esperamos uma boa safra para o ano que vem, tá? Então, vamos sobrevivendo, administrando, né? E as coisas devem se ajustar nos próximos meses, tá? Seria isso. Muito obrigado, viu? Obrigada a você, um grande abraço. Edson. Obrigada. Conversei com o Edson Ortiz, que é diretor adjunto da Associação Brasileira de Nozes, Castanha e Frutas Secas. Mais uma vez, muito obrigada. A gente segue acompanhando essa questão aí, viu, Edson? E até a próxima oportunidade de a gente voltar nesse assunto, viu? Tchau, tchau. Um abraço Boa a todos. tarde. Muito Tchau, obrigado. tchau. Tchau.